Fala, galera. Continuamos as análises das minhas partidas na Olimpíada. Estamos chegando já no fim, 10ª rodada, penúltima rodada. Se você chegou até aqui assistindo as análises, primeiramente valeu, que foi partida pra caramba, né? Mas eu agradeço também se você deixar o like no vídeo, se você está curtindo. Não esquecer de se inscrever no canal e de divulgar pra galera. E vamos ver se a gente chega em mais pessoas, né? Bom, chegamos. A gente teve uma derrota dolorosa contra a Holanda, 3,5 a meio, né? Uma goleada. Mas para vocês terem ideia, eu falei no vídeo anterior que a gente estava jogando na mesa 9, né? A gente perdeu e caiu para a mesa 10. Tanto que a gente estava tão lá em cima no torneio que perdemos e fomos puxados de novo. A gente foi puxado pela Hungria B, a equipe da casa. Para quem não sabe, o país sede ele tem direito a 3 equipes em cada modalidade, né? Tanto no absoluto como no feminino. Então a Hungria A era aquela que tinha Report, Leco, Sirgirov. Mas a gente jogou contra a Hungria B, que era uma equipe muito forte também. Aliás, eles também tinham mais rating que a gente em todos os tabuleiros. Na mesa 1 tinha um 2,600, na mesa 2 outro cara de 2,600, na 3 eu ia enfrentar um 2,540 e o Diego também jogou contra um cara de 2,540 na 4. Então era um match muito duro também, e a gente estava sendo puxado de novo. Dessa vez eu ia jogar de brancas de novo, enfrentei o Peter Prohaska, que é um jogador húngaro, um cara com um estilo bem sólido, eu conheço algumas partidas dele, né? Um jogador, acho que ele tem a mesma idade que eu, inclusive, então eu já vi muita partida dele. É um cara que tem um estilo bastante sólido, mas como eu tava tendo sorte com as brancas, né, com as branquinhas, eu queria voltar a marcar um ponto aí nos matches e que fosse de brancas. Então fui com o D4 de sempre, D5, C4, E6 e de novo cavalo F3, igual eu tinha jogado contra o Sargsyan e na primeira rodada. Né? E aqui ele jogou cavalo F6. Eu tava esperando A6 nessa ordem, que eu vi algumas partidas recentes dele com esse A6, é uma ordem interessante, mas ele jogou cavalo F6 mesmo. Então eu fui de catalã, G3, e aí D por C4 já não era muito o que eu esperava. Quando eu fiz bispo G2, ele jogou cavalo BD7. E aí aconteceu o que não tinha acontecido até então em quase praticamente nenhuma partida, tirando com Armor, na anterior aconteceu nessa, né? Meu adversário me pegou na abertura. Eu não estava esperando isso, ele nunca tinha jogado essa linha, e apesar de eu já ter analisado essa linha, eu não lembrava, né? É uma variante que tá um pouquinho na moda essa ordem, principalmente depois que roca aqui C6, porque tem algumas partidas na base que o pessoal joga com torre B8 aqui, para jogar B6 e bispo B7. Então existe essa linha. Mas geralmente isso aqui é melhor para as brancas, tá? O branco joga A4, B6 e aqui cavalo FD2 é bom para se bispo B7, toma, e cavalo C4 e o outro cavalo sai por C3. E as brancas costumam ter uma vantagem aqui, um jogo um pouco mais cômodo. Só que ultimamente, nos últimos anos, foi meio descoberta, né, de novo, né, ficou um pouco popular uma ordem com C6 aqui, começando com C6 e cavalo BD7. E, bom, isso adiciona algumas complicações na posição. E realmente essa era uma variante que eu não tinha analisado com cuidado ainda, né? De todas da Catalã, essa que é uma pouco jogada e eu não tinha dado muita atenção na minha preparação. Eu lembrava que o lance crítico era A4, só que eu lembrava. Só que não é tão simples assim de jogar essa posição, porque as pretas fazem A5 e agora acaba sendo muito difícil de recuperar o peão em C4, porque ele vai ter B5 e eu não consegui explorar direito a coluna A, a diagonal, porque a torre tem a casa A6. Essa é uma ideia do A5, liberar a casa A6 para a torre. Então, que nem se eu jogo aqui, por exemplo, dama C2, eu acho que dama C2 é o crítico, inclusive. B5, A, B5 e C, B5. E ele já tá ameaçando o bispo B7, né? Ficar com o peão mais limpo. Então tem que jogar cavalo E5. Só que aí toma. Eu acho que toma. Se bispo B8, dama por D4... Não tenho certeza. Acho que dá pra jogar assim. Não tô muito convencido, mas talvez seja isso. Mas de qualquer forma ele pode até jogar um torre A6 também. Enfim, eu não sei. Não tenho tanta certeza essa teoria, como vocês podem ver. Mas ele pode considerar o torre A6 já. Que é a ideia do A5, dar essa casa pra torre. Então... esse é um dos problemas que surge quando você acaba sendo surpreendido pelo adversário. Né? Psicologicamente é chato. Porque você já fica sob a impressão de que está numa posição que o adversário sabe mais que você. A menos que eu tivesse alguma preparação boa contra essa linha, né, e eu lembrasse na hora que não era o caso. Então aqui eu já
putz, o cara me pegou na ordem. O cara me pegou, ele tá mais por dentro do que eu, né? Então, eu não sei se é uma boa entrar nas críticas, foi o que eu pensei. Porque o máximo que eu sabia era que a 4 era o lance principal. Eu sabia que a 4 era o mais, era o crítico. Mas eu já sabia que a 4 ia ser respondido com a 5. E ele tem essas ideias com B5. Então, o que fazer nessa hora, né? Como que você decide como seguir jogando depois disso? Bom, eu tomei nessa hora a decisão de não entrar na linha crítica com a 4. Mas eu sabia, pela minha experiência jogando posições de semislava, que eu poderia usar essa ordem para transpor para uma outra abertura. Então, depois de pensar um bom tempo aqui, eu decidi jogar cavalo C3. Essa posição agora ela transpõe para uma ordem da semislava que eu joguei durante muito tempo de pretas, que seria, por exemplo, cavalo C3, C6 e G3, e aí agora D por C4, bispo G2, cavalo BD7. Seria essa posição, né? E as brancas fazem rock. Isso aqui é muito teórico, tem muita partida nessa linha. Então eu tomei conscientemente essa decisão de desviar do que eu achava que ele ia ter estudado mais, que ele ia ter analisado. Com certeza no dia da partida ele revisou essas posições, né? Porque ele queria entrar nisso. Decidi levar para algo que eu imaginei que talvez ele pudesse não lembrar muito, com o cavalo C3. E acabou dando certo, porque depois disso meu adversário já começou a pensar um pouco, né? Ele já deu a entender que ele tinha saído também da preparação dele. Mas ele seguiu jogando os lances certos, bispo E7. Outra opção seria as pretas jogarem para segurar o peão, com B5. E aí E4, e a gente tem um jogo bem dinâmico, assim, bem complexo, tem chances para os dois lados, mas assim, aí também ele já está fora da zona de conforto, ele está jogando uma posição que pode acontecer qualquer coisa. Então ele decidiu ir pela linha mais sólida, que é bispo E7, aí E4 rock, e aqui eu fiz bispo F4. Um detalhe importante dessa ordem é que se as brancas jogam A4, parece bem natural, inclusive, jogar A4 para depois fazer dama E2 e recuperar o peão aqui, sem ter a chance de B5. Mas, nesse caso, ele tem uma ruptura temática, com um lance muito forte que é E5. E essa é uma variante bem legal que eu já joguei de pretas várias vezes, inclusive. Quando D por E5, cavalo G4. E eu não consigo manter o peão de E5. Bispo F4, dama A5. As pretas recuperam o peão e tem uma posição muito boa. Por exemplo, se as brancas jogam dama E2, cavalo por E5, cavalo por E5, cavalo por E5. O único jeito dele recuperar esse peão é jogando bispo E5. Quando dama toma, dama por C4, bispo E6. E essa posição volta a dama para E2. É engraçado, ela parece uma posição confortável para as pretas por causa do par de bispos, mas na verdade é ainda melhor. Essa posição depois de bispo B3 é completamente ganha já para as pretas. E eu já joguei isso aqui em uma partida há muito tempo, num torneio. Porque basicamente o preto vai dobrar na coluna D, ou vai entrar com a dama aqui, torre D8, dama D4 e dama D2, e as brancas não tem como disputar a coluna. Então isso aqui, fora o par de bispos, fora a vantagem do par de bispos. Então isso aqui já é perdido para as brancas. Por isso tem que fazer bispo F4 primeiro. Aí aqui ele jogou torre 8, que é um lance bom. Um detalhe importante também para as pretas é que se ele faz B5 agora, parece que ele está pronto para jogar B5, já rocou e tal. D5 é forte, vai, né, criar problemas na diagonal e ao mesmo tempo já está ameaçando D6, pegando esse bispo. Então ele joga torre 8. E agora sim eu posso fazer A4 porque ele não tem o E5. Um detalhe importante é que se dama E2, aqui sim ele tem B5 e agora não dá para jogar D5 porque a dama tá na cara da torre, né? Então já não tem nem força esse lance. E por D5 e por D5 as brancas já estão em apuros, né? Eu acho que, sei lá, deve ter um... Até um bispo D6 aqui já deve ser bom. Mas, enfim, isso aqui já com certeza é bom para as pretas. Mas aí eu faço A4, agora que ele não tem E5. Bom, o ideal é que, se as brancas puderem recuperar o peão em C4, a minha posição vai ser excelente. Se eu conseguir jogar dama E2 e tomar ali, porque eu tenho um centro muito forte, ele vai ficar com uma posição passiva. Basicamente é isso. Só que as pretas têm uma forma de dificultar, né? Para as brancas recuperarem o peão. Ele joga A5 e quando dama E2, B6. E aí não é tão fácil, porque se eu tomar em C4, bispo A6, ganhando a qualidade. Então eu preciso trabalhar um pouco essa posição, né? Eu joguei torre FD1 aqui, mas eu fiquei na dúvida se eu jogava torre FD1 primeiro ou se já fazia cavalo D2 para tomar de cavalo em C4, que é o certo. Eu não tinha muita certeza, né? Assim, eu conhecia essa posição porque eu já joguei muito ela de pretas e eu entendo assim algumas ordens, né? Entendo as sutilezas das ordens. Mas eu na hora eu não tinha certeza se eu devia jogar torre F1 primeiro ou se já dava para fazer cavalo D2. E aí cavalo D2 eu fiquei com medo de bispo A6,
cavalo por C4 e ele ter B5 aqui. Que parece uma resposta bem ativa já, porque agora as peças estão mal colocadas, né? A dama e a torre na diagonal. Porém, isso aqui não é bom para as pretas. Eu jogo A por B5, C, B5, e aí tem uma resposta muito forte que é E5. Se ele tomar em C4, eu tomo em F6 e tomo em A8, né? Fica com qualidade a mais. Então ele joga cavalo D5. Cavalo por D5, ED. E aqui eu deixei passar algumas ideias, né? Porque, na verdade, essa posição tá perdida já para as pretas. Para começar, eu posso jogar bispo toma D5. E quando BC4, E6 é muito forte. Que aí F por E6, dama por E6 e RH8, bispo toma 8. E como a 6 está caindo e D7 está atacado, as pretas vão ficar, no mínimo, com qualidade a menos. No mínimo. E além de tudo, eu posso jogar cavalo E3, que foi outro lance que esse lance eu considerei. Mas aí B4, eu achei que ele ganhava qualidade e não tive certeza se tinha muita compensação. Só que na verdade, sim, o branco pode jogar ou dama F3, e depois que toma aqui, rei toma, tá caindo o peão de D5. Isso já parece bem bom para as brancas, muito bom na verdade. Eu vou ficar com um par de bispos ali super forte. Ou dá pra jogar dama G4. E aí quando o bispo F1, cavalo F5 mesmo pode ser. Só que aqui eu tentei considerar umas linhas muito concretas, muito diretas. Por exemplo, bispo toma D5 aqui é um lance bem forte. Porque tem aquelas ideias com E6 e tá tocando na torre e o bispo tá atacado ainda. Então E6 vai chegar com muita força. Mas cavalo F5 parece até melhor, porque já ameaça mate. Ele não pode jogar bispo F8 porque cavalo H6 ganha a dama. Mas ele joga G6. Agora, aqui eu poderia ter feito um lance como torre F1, assim, e jogar pela compensação. H4 pode chegar, cavalo H6, tá caindo D5, então eu tenho algumas ideias aqui que são úteis, que são ideias bem ativas, né? Ou eu posso primeiro jogar um cavalo H6, só para ele não ter H5, F8, torre F1, e depois começar com o peão de H ali, para tentar colocar mais pressão na ala do rei. Então assim, daria para jogar dessa forma, na compensação da qualidade. Mas eu só calculei as variantes mais concretas, por exemplo, o bispo D5, que parecia forte porque eu tô ameaçando cavalo H6 e cavalo F7, só que aí ele joga cavalo por E5. E por causa desse contragolpe eu não entrei na ordem de cavalo D2. Esse contragolpe é bem forte, porque agora tá caindo o bispo em D5 e ele atacou a dama, né? Então cavalo H6, rei F8, e não tem o que fazer, né? Eu vou ficar com material a menos, por causa do bispo caindo aqui. Mas assim, eu tinha outras opções que eram boas, né? Como aquele bispo toma D5, por exemplo. Agora, na verdade, depois de cavalo C4, ele pode jogar bispo F8, que eu acho que era o lance que ele ia fazer, né? Que quando o torre F1, isso transpõe pra partida. Mas enfim, não muda nada, porque eu joguei torre F1, ele fez bispo A6 e agora cavalo D2. Aí aqui as pretas jogam bispo F8, que prepara uma ideia bem legal aqui. Esse lance ele é bem importante para preparar um recurso para as pretas. Cavalo por C4. Nessa posição ele não tem aquela ideia de B5, que parece que vai ganhar uma peça, né? Se eu tirar o cavalo, ele joga B4 e ataca o cavalo de C3 e a dama. Mas aí eu tenho A por B5, CB5 e E5 de novo. E a diferença é que com a torre em D1, quando ele joga cavalo D5 eu tomo, e volto o cavalo para E3 e tô ganho, né? Porque agora B4 não ataca nada. Não tenho nenhum problema. Mas ele usou uma ideia temática aqui, que é cavalo D5. E tudo, até aqui tá tudo certo. Eu conhecia também, eu já joguei isso aqui de pretas. Afinal, é um lance muito bom que combina bem com a torre em E8 ali. Se E por D5 e D5, ataca a dama e o cavalo. Ao mesmo tempo, isso desloca o bispo ali que estava numa posição ativa em F4. Então, bispo D2. E aqui ele fez um lance que fez eu me sentir um pouco incomodado, né? Me sentir um pouco desconfortável. Porque eu lembrava de eu ter jogado essa posição exatamente de cores invertidas de pretas contra o Bruzon, um GM cubano que hoje joga pelos Estados Unidos, no Continental de 2017. E eu fiz torre C8 naquela partida. Tenho quase certeza, né? Eu tinha quase certeza. Só que torre C8 é um lance um pouco impreciso. Não ajuda muito a posição das pretas, é um lance meio genérico. Aí eu lembrava que ele jogou torre AC1 e assim, quando chegou nessa posição, eu fiz uma jogada ruim. Eu fiz um lance meio natural, que foi cavalo B4. Só que agora as brancas têm E5. E isso restringe muito fortemente a posição das pretas. E agora as brancas já estão muito melhores. Basicamente, ele consegue estabilizar a posição e ele vai jogar cavalo E4, dama G4 e já tem ideias de ataque na ala do rei. Ele começa a passar as peças ali para atacar do outro lado. Além de ter a casa D6, né? Então eu já fiquei claramente pior. Acabei perdendo essa partida, mas podia ter empatado, mas enfim, eu perdi. E aí eu lembrava que chegou nessa posição
E eu tinha que fazer uma ruptura bem crítica, assim, para não ficar pior. E realmente tem dois lances aqui que são bons para as pretas. Um deles é E5, porque agora se tomar em D5, toma em D4 e ataca a dama e o cavalo, então isso torna a posição muito tensa. E outra ruptura que dá para ser considerada é C5. Também é boa para as pretas. Por isso que eu entrei nessa linha, né? Por isso que quando eu joguei cavalo C3, eu decidi trazer para essa posição, porque eu lembrava que na prática tinha chance de dar errado. Assim, se as pretas não agirem rápido aqui, não fizer um lance bem ativo, vai ficar pior se jogar cavalo B4, que é natural, que leva E5. Só que ele não jogou torre C8. Ele jogou cavalo B4, direto. Que na prática acabou sendo melhor do que torre C8. Porque esse cavalo em B4, ele já cria uma ameaça chata que é cavalo C2. E aí eu lembrava que eu não joguei cavalo B4 contra o Bruzon, né? Eu lembrava que eu joguei, mas na hora errada. Só que aí eu comecei a me sentir um pouco desconfortável nessa posição, né? Porque eu não via muitas ideias boas para mim. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu já ter saído da preparação na abertura, dele ter me tirado primeiro e eu ter que improvisar o cavalo C3, ainda que eu conhecesse um pouco a posição, porque eu não estava me sentindo confiante. A verdade é essa, né? Eu estava nessa posição, mas eu não estava me sentindo confiante, assim, que eu entendia as ideias aqui que eu podia usar. Então, eu acabei ficando um pouco pessimista mesmo. E por isso não encontrei as melhores ideias. Mas eu queria mostrar para vocês o que, que eu o que eu analisei aqui, né? Então, algumas possibilidades que eu analisei. Primeiro, torre AC1, porque eu lembrava que na minha partida com o Bruzão ele jogou torre AC1. Só que nessa posição a gente entende a diferença. Por que é melhor para ele ter jogado cavalo B4 em vez de torre C8? Porque aqui ele não precisa jogar torre C8, ele joga B5, que é muito forte. E se eu só tirar o cavalo B por A4? Então A por B5, C por B5. Nessa posição, se minha torre tivesse em A1, eu teria cavalo por A5. Mas ela não tá, ela tá em C1, então eu vou ter que tirar o cavalo, por exemplo, o cavalo A3. Só que vem cavalo C6 agora. E as pretas já estão ganhas aqui, na verdade. Porque ele tá ameaçando B4 e cavalo por D4. São duas ameaças difíceis de parar, assim. O que joga aqui, né? B4 ele vai atacar 3 peças ao mesmo tempo. Além do cavalo por D4 que tá chegando. Se eu jogo outra torre para C1, já parecia um pouco estranho, né? Porque fica uma torre em A1 e outra em C. Já parece esquisito por conta disso. Mas ele não tem B5 aqui, é verdade. Só que ele tem E5. E essa ruptura, ela é muito forte também. Já deixa, de novo, as pretas ganhas. Que a abertura da posição vai ser muito ruim para mim. Então aí eu considerei outras opções, como Bispo E3. Pensei, pô, Bispo E3 é um lance um pouquinho mais tímido, mas de repente pode ser. Só que ele joga Bispo toma C4, Dama C4 e Cavalo C2. Então ele já troca 2 pares de peça. E eu continuei calculando, claro, Torre A C1, Cavalo por E3, F por E3, Dama G5. E aqui eu sentia que ele já estava resolvendo os problemas. Ele já tinha trocado 2 pares de peça e estava conseguindo tirar as peças dele. Bom, mesmo assim, não é tão simples. Depois de torre 1, não dá para ele jogar de qualquer jeito. Ele tem que fazer E5 aqui. Tem que estar disposto a sacrificar o peão de C6, por exemplo, que já não é uma decisão tão óbvia. Né? Talvez ele encontrasse, mas não é tão óbvio. Ele tem que jogar assim, dama por C6 e cavalo F6. Jogar pelas casas pretas, né? Que é onde eu não tenho um bispo agora de casas pretas. Se ele faz torre de AC8, aí E5. Aí evita o E5 das pretas, o branco ganha essa casa pro cavalo e já tem um jogo. Tem um pouquinho de pressão, né? Tem C6 às vezes caindo, então dá um jogo mais cômodo para as brancas. E a melhor. E aí, outro lance que eu considerei também, eu até cheguei a pensar nisso, Bispo E1. Mas assim, de modo geral, o Bispo E1 não parecia a jogada, né? O Bispo não tá fazendo nada em E1. E além disso, eu levo esse E5 e ele consegue, no mínimo nessas posições, ele consegue a casa C5 pro Bispo, que já é muito importante. Já é algo bom para as pretas. E o melhor lance nem passou pela minha cabeça, porque essa posição ela é de vantagem para as brancas. O melhor lance aqui é E5, já ativando o bispo de G2 e liberando a casa E4 para o cavalo. Assim, para quem tá vendo a transmissão, fica fácil de entender por que E5 é bom, mas na hora lá nem passou pela minha cabeça essa jogada e ela funciona só por 2 detalhes bem concretos. O primeiro é aqui, cavalo C2. Se as brancas não tem nada, tá ganho, né? Porque tá caindo D4. Essa é a ameaça dele, inclusive. A ameaça que ele criou é cavalo C2. Mas o que acontece? Quando E5, se cavalo C2, bispo G5.
Aí ganha um tempo atacando a dama e o cavalo tá caindo aqui. Porém, depois de dama G5, dama por C2, bispo C4. O preto pega outra peça. Só que aí que vem o segundo detalhe, cavalo E4. E esse é o lance mais difícil de ver, eu acho, né? Aí a dama volta para D8, dama C4, e essa é uma posição melhor para as brancas. Afinal, esse bispo aqui incomoda mais que o bispo de F8, o cavalo está muito bem, tem a casa D6, e de modo geral as peças pretas, principalmente as peças menores, estão mais restringidas. Então, isso aqui é mais confortável para as brancas e daria vantagem. Mas eu acho assim com um lance nada óbvio. Isso é uma coisa que quando você vê com o computador, beleza. Aí fica tudo bem claro, mas na partida eu nem sonhei, por exemplo, nesse C5. Então, assim, de modo geral, eu não estava satisfeito com as opções que eu considerei, que foram torre A C1, torre de D C1 e bispo E3. E também não vi o E5. Então comecei a me sentir um pouco incomodado com essa posição, né? Parecia que eu estava ficando meio sem lance ou sem lance útil. E o menos pior que eu pensei foi o bispo E3. Mas eu acho que o ponto mais importante é que eu não estava me sentindo confiante já nessa posição. Eu já estava sentindo que ele ia conseguir resolver boa parte dos problemas através das trocas e já estava conseguindo um jogo que não ia incomodar ele, assim, ele não ia se sentir incomodado nessa posição. Então eu tomei a decisão de jogar bispo F4. Eu vi que isso dava a chance dele repetir, mas pensei, tudo bem, aí é uma decisão dele, né? Ele que vai ter que pensar se ele repete ou não, porque também o cara pode chegar na conclusão que ele tem que jogar por mais já, que ele tem que jogar para ganhar. Afinal, se ele me der um tempo, eu vou jogar a torre de AC1. E aí a minha posição já melhora bastante, assim, eu já consigo organizar melhor as peças. Ou vou jogar E5, né, e já consigo estabilizar tudo e tal. Então ele jogou cavalo D5 e a gente repetiu. Foi uma decisão difícil de tomar, porque o match ainda estava bastante indefinido, né? Só que assim, o Sup não estava claramente melhor. Na mesa 2, a partida do Fear, tava com cara de que ia empatar já. Ele fez um sacrifício de peça por 2 peões, mas já estava claro assim, que ele não estava pior mais, que no mínimo ia igualar. E a mesa 4 do meu lado, o Diego tava jogando uma francesa super tensa de pretas, né? O adversário dele jogou uma linha de gambito, que sacrifica um peão. Então era uma posição que eu confiava bastante no Diego, assim. Eu achava que ele não tava pior, não, e que tava no jogo. Mas podia acontecer qualquer coisa. Era uma posição que também dava para perder se ele perdesse o controle. Então eu tive que tomar essa decisão difícil de empatar de brancas aqui. Mas eu acho que acabou sendo uma boa decisão. Porque eu não estava me sentindo confiante. Então é muito perigoso você jogar uma posição sem estar se sentindo realmente confiante, gostando da posição, ou pelo menos sentir que você tem alguma coisa, né? Porque, bom, empatar rápido de brancas, assim como foi, é um pouco ruim pro match, eu acho. O pessoal tá esperando que você, principalmente eu que tava indo bem, que tente alguma coisa de brancas. Mas uma coisa ainda pior seria perder de brancas. Então, tem muito essa chance de você seguir jogando uma posição, mas que você já não tem certeza se deve jogar, você não tá, assim, se sentindo legal, mas joga porque, não, tem uma obrigação, tem que jogar, tô de brancas e tal, e daqui a pouco você faz um erro e fica pior, é muito pior pro match, né? Eu lembro que isso foi algo que o Diamante e também os outros caras falaram no match, antes do match contra a Armênia. Ele falou assim que matches difíceis como esse, qualquer derrota abala muito o time, principalmente perder de brancas, né? Então, pesando essas coisas, eu achei que era melhor, já que eu não estava me sentindo confiante para seguir jogando. Se fosse uma partida individual, um torneio aberto e tal, provavelmente eu seguiria jogando. Eu faria um bispo E3, talvez, e ia seguir o jogo, porque enquanto eu acho que dá para jogar, eu sigo jogando. Mas o fato de ser por equipes fez eu pesar um pouco mais essa decisão, porque aí você não tá arriscando só a sua partida, né? Você tá arriscando o match também. Então, no fim, eu preferi ser um pouco mais cuidadoso e repetir, né? Então acabou empatando. Acabou dando tudo certo, porque a partida do Feira empatou e o Diego ganhou de pretas nesse match, ele foi o grande herói, o Sup empatou depois também, e a gente venceu a Hungria B, né? Então foi um match também muito feliz, a gente ficou bem satisfeito, porque estávamos jogando ali em cima, sendo puxado de novo e ganhamos de uma equipe bem forte, e isso garantia que a gente na última rodada ia estar lá em cima também, ia jogar lá em cima e para, quem sabe, fazer um resultado histórico se a gente terminasse bem, se a gente ganhasse. Mas, com certeza, ia ser um match muito difícil. Então, essa foi a partida da 10ª rodada e vou mostrar a última rodada no próximo vídeo, né? Finalmente vamos concluir aí as análises da Olimpíada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria explicar também um pouco essa parte extra-jogo, né? Essa parte psicológica que me levou a tomar essa decisão de repetir. Não é que eu estava preocupado com ficar invicto, nada desse tipo, assim, né? Era uma questão de que realmente eu não estava me sentindo confortável desde a abertura por ter sido surpreendido pelo adversário. E eu achei que não era um momento de arriscar, assim, porque eu não queria prejudicar o time, né? Basicamente foi isso. E acabou dando certo, ainda bem.
Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aí o like no vídeo. Deixa nos seus comentários o que você achou, né? Tanto da partida mesmo, como dessa explicação, se faz sentido, né? Essa parte psicológica, eu acho que é bem importante levar isso em consideração também. E não esquece de divulgar para o pessoal também o canal. Então, a gente se vê na próxima e valeu!